Porque o corpo pode até cansar, viu? Mas a mente, ó, ela não desiste. É assim que se define uma das provas mais duras do mundo, o Tor de Géant. Realizada nas montanhas dos Alpes italianos, são mais de 330 quilômetros de subidas, descidas, noites sem dormir e condições extremas. E entre os pouquíssimos brasileiros, foram menos de 20 que já concluíram esse desafio, está o Eduardo Pereira. Treinador, atleta e empresário, ele se preparou por apenas 6 meses para viver essa experiência única. E é com ele que a gente conversa hoje aqui no Brasil Confidencial. Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história, lá do meu sonho. E tem muita história para contar. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado. Eu imagino que tem. Afinal de contas, gente, eu falo pelo menos 330 quilômetros, eu tenho preguiça de pensar em fazer de carro. Quem dirá fazer a pé? Então eu queria, para começar, Edu, conta pra gente como é que se explica uma prova dessas? O que passa pela sua cabeça quando você pensa em 330 quilômetros correndo entre as montanhas? É difícil a gente falar um pouquinho sobre como explica, né? Eu acho que a prova acontece, ela é algo que você tenta se preparar ao máximo, mas lá na hora tem muitos imprevistos. É uma prova, principalmente eu que nunca estive nos Alpes, foi a primeira vez, é muita montanha, né? Sobe muito depressa. Se você anda 1 quilômetro e começa a subir montanha. Então, você vai percebendo no dia a dia como lidar com aquilo, né? E, então, é difícil falar. Eu acho que eu fui construindo isso durante a prova, no dia a dia ali, refletindo um pouquinho até do ritmo que eu estava colocando na prova, para entender que eu precisava ajustar para que eu conseguisse chegar até o final. Eu imagino que não deva ter sido fácil. E a preparação física, no fim das contas, é só uma parte do desafio, né? O que foi mais difícil nesses dias? A dor no corpo ou o controle mental para não parar? Olha, eu acho que é um conjunto, mas a cabeça eu vou dizer que é 80%, né? A cabeça que te faz prosseguir. Como é uma prova muito longa, de muitos dias, você passa por muitos altos e baixos. Então tem momentos de felicidades, momentos de tristeza, momentos de alucinação, momentos de dores, e a tua cabeça que tem que estar sempre, vamos dizer, alinhada para o teu objetivo. Calma, você falou de alucinação. Como assim alucinação? Como nós ficamos muitos dias, né, com privação de sono, então o organismo ali depois do terceiro dia, praticamente sem dormir, para vocês terem uma ideia, o primeiro dia eu dormi 1h30, o segundo dia 2h30, então você imagina isso, em esforço físico, com privação de sono, a cabeça chega uma hora que o cérebro começa a entrar num estado e realmente você começa a ver coisas, mas é uma coisa consciente. Porque como eu tenho uma certa experiência de provas anteriores que eu já fiz, eu sabia que aquele momento era já fadiga da cabeça, então eu sei lidar um pouco com isso, mas realmente você começa a ver coisas. Agora, Eduardo, quanto tempo leva para você fazer a prova? Quantas horas ou quantos dias? Eu levei 140 horas para terminar essa prova. Essa prova tem um prazo de 150 horas. E eu levei 140. Se você passar de 150, você é desclassificado? Você é desclassificado. Na realidade, a prova ela tem alguns cortes durante a prova. Um exemplo, sei lá, você vai sair do quilômetro 0 até os 50, você tem X tempo para fazer. E assim sucessivamente. Então você tem um tempo... Não vai cumprindo, vai sendo eliminado? Não vai cumprindo, você vai sendo eliminado. E você cumpriu as 140? Você fez quantas horas? Eu fiz 140 horas, eu tinha até 150 para fazer. Fiz 10 horas abaixo do limite. Uhum. E o que tem? Quem chega primeiro? Como é que é feita a classificação? Sim, quem chega primeiro, né? Tem as pessoas mais rápidas, quem são os extraterrestres, né? A gente brinca. Então, para vocês terem uma ideia, esse ano foi o recorde da prova. Quem ganhou foi um francês aí, que é um fenômeno, ele fez em 66 horas. 66 horas? 66 o cara horas. É menos de 3 dias. Não, e assim, quando a gente fala em 330 quilômetros, eu não sei se dá para ter muita noção do que é essa distância, e principalmente porque tem uma mudança de altitude muito grande, né? Então, assim, como é que você pensou no planejamento dessa... Então, eu quando me planejei aqui, eu tinha uma ideia que a prova fala que é aproximadamente 24 mil de ganho de elevação. Então eu fiz alguns treinos, como aqui no Brasil a gente não tem muitas montanhas, eu tinha um pouco de dificuldade até pelo trabalho, então eu treinei aqui na Serra do Japim, Jundiaí, que não tem muito ganho de altimetria, mas há um mês antes, mais ou menos, eu fiz uma semana de treino, eu corria 50 km por dia. Naquela semana eu fiz 235 km com 10 mil de ganho. Que isso eu ganhei em 3 dias lá na prova. E depois que você começa a prova, que você começa a entender que as subidas são infinitas e as descidas são infinitas, você começa a trabalhar a tua mente. Olha, eu sei o que eu vou encarar aqui
Então, eu sempre digo que eu saí dessa prova entendendo o significado da palavra resiliência. Acho que eu sei o que é resiliência. Eu consegui entender na pele, porque realmente chegava uma hora que eu falava, não é possível que tem mais uma subida. E você leva a alimentação? Como é que é feito o processo? Você para se alimentar, para dormir, tem esse período? Vamos lá. Sim, é uma prova, primeiro, além de ser uma das provas mais difíceis do mundo, mas é uma prova com uma organização extraordinária. Então, para vocês terem uma ideia, tem aproximadamente 10 mil voluntários que trabalham na prova. Então, a prova ela acontece no Vale d'Aosta, ali na Itália, então você faz toda essa volta pelas montanhas. Então, é de uma estrutura esplêndida. Então, você tem toda a estrutura de alimentação, de médico, de massagem, de tudo o que você necessita para fazer a prova. Então, basicamente, a cada 10, 15 quilômetros, nós tínhamos um ponto de alimento. De água, né? De água, macarrão, comida, fruta, sais minerais, tinha tudo o que a gente precisava. Uma refeição completa. Refeição completa. Então, nós tínhamos todas as... a parte alimentar ali completa. Quando você foi em alucinações, você tem também... alguém chega assim a desmaiar, ficar inconsciente? Olha, fica. Eu não cheguei a ver, exatamente. Muitas pessoas me perguntam, mas muita gente ficou mal, passou mal. Então, para vocês terem uma ideia, aproximadamente terminaram 750 pessoas, são 1.200 inscritos. Então, praticamente 40% não conclui. Mas muitos desses se machucaram, desmaiaram. A gente não sabe porque a gente está prosseguindo. Então, quando você anda com aquela pessoa, não estou legal, ela para um pouquinho, você segue, mas com certeza atende tudo. E você sabe qual é o seu limite? Você já imaginou assim, não, eu tenho que parar, ou eu vou de qualquer jeito até o final? Olha, acho que você tem que saber o seu limite, né? Porque é algo que a sua vida está em jogo. Mas eu também digo uma coisa, em nenhum momento passou isso na minha cabeça. Eu estava bem, eu estava consciente de tudo que estava acontecendo no meu corpo, eu não tive nenhuma reação, nada fora do meu controle. Mas eu pelo menos acho isso ali, quem parou e pensou em desistir em algum momento, a prova te faz desistir. Se em algum momento passou, acho que eu não vou, ela vai te fazer desistir. Isso comigo não passou em nenhum momento. Eu falei, eu vou até o final, custe o que custar, exceto se tivesse alguma questão de saúde mesmo, porque a saúde em primeiro lugar. Aliás, Eduardo, como é que surgiu a ideia de fazer essa prova? Foi a sua primeira prova de ultra-resistência? Você já tinha feito outras? De onde surgiu essa ideia? Não, vamos lá, na realidade eu tenho uma história, né, de provas. Eu comecei a fazer provas desde 2008, eu comecei fazendo corridas de aventura. A minha primeira prova de montanha foi em 2012, eu fiz o La Mission, 160 quilômetros na Patagônia. Então, assim, eu tenho diversas provas que eu já faço há anos. E essa prova foi um convite, eu sou preparador físico, eu tenho um centro de treinamento, a Venco, até onde eu me preparei, e eu tenho um aluno italiano que conhece toda a região, é apaixonado por montanha, e ele já, há 2 anos atrás, ele foi fazer essa prova, ele teve uma lesão e não conseguiu concluir, e no começo desse ano ele falou para mim, Edu, nós vamos fazer o Thor. E eu brincando com ele, falei, não, Luca, né? E ele falou, não, a gente vai, eu vou te dar de presente, você vai comigo, e acabou que se concretizou, né? Então foi uma coisa incrível, nós dois terminamos a prova, então ele também realizou, e aí foi legal, porque é uma prova que não dá para fazer em dupla, porque como você... Cada um por si. É muitos dias, né? Uma hora um tem sono, outra hora é o outro, uma hora um está mais rápido, então a gente se encontrava nas bases vidas, às vezes nos pontos de alimentação, mas foi uma coisa incrível, depois no domingo a gente confraternizar junto lá e poder realizar, e foi assim que surgiu a história de fazer o Thor. Eu imagino que deva ter sido uma loucura, sim, pensar em fazer. Bom, para quem está chegando agora, a gente está conversando hoje com um dos pouquíssimos brasileiros que já concluíram o Tour de Jean, uma das provas mais difíceis do mundo. São mais de 330 quilômetros de montanhas na Itália a pé, gente, a pé. Edu, o que passou na sua cabeça quando você cruzou a linha de chegada? Olha, até difícil falar, né? Porque você vem ali nos último dia, então, os últimos 2 dias foi muito difícil as madrugadas, né? Já com muita privação de sono, então foi muito duro. As noites minhas tinham sido muito difíceis, e naquele dia eu vinha à madrugada me arrastando para terminar, e eu andava 2, 3 horas, eu precisava parar para dormir, porque eu já não conseguia mais ver nada, já meio trupicando, quase dormindo, andando. Mas aí, a hora que você vai chegando, vai dando aquela sensação de missão cumprida, mas é uma confusão de coisas, né? Porque você não sabe se você está feliz, por que eu fiz isso, sabe? Bem aquela meio, para que eu fiz isso? Mas depois que eu passei a linha de chegada ali, que você vibra, eu sentei no meu canto e aí eu desabei no choro. Porque aí começou a passar tantas coisas, aí que eu fui entender o que eu tinha realizado,
tudo que eu tinha passado, tudo que eu tinha vivido, né? Então, depois foi uma sensação espetacular de poder sentir aquilo, tudo que eu estava sentindo, porque foi uma semana de autoconhecimento, foi incrível. As montanhas, evidentemente, tem montanha muito alta, né? Você sente problema com a altitude também? Olha, o pico mais alto que nós subimos foi de 3.300 metros. A altitude, o ar começa a ficar rarefeito, né? Sim e não, a gente está até um pouco acostumado, mas eu posso dizer que eu não estou muito habituado com alta montanha, talvez, eu não sei se eu estava realmente cansado de andar ali mesmo no dia a dia, ou se fazia um pouco de efeito a questão, mas com certeza tem uma alteração, sim, por estar em 3.300, tem acho que algum efeito fisiológico. Porque a gente vê jogadores brasileiros quando vão jogar aqui em Quito, Bolívia, essas coisas, que tem uma altitude de 3.000 e pouco, jogadores não conseguem respirar, né? Não sei se lá tem esse problema também. Sim, só tem uma vantagem, porque nós batemos em 3.300 e automaticamente a gente desce. Você volta, então, né? a gente fica pouco tempo, né? Na realidade, claro, a gente chega em 2.800, 2.900, 3.000 e vai, depois bateu os 3.300, aí desce. Então, não, a gente não fica tanto tempo exposto a essa altitude, mas eu acho que tem um efeito importante, sim. Que experiência que você tirou de vida ali? Você repetiria isso? Faria de novo? Eu faria de novo. Mas não esse ano, né? Calma. No ano que vem. Eu acho que eu faria, sim. Eu digo, primeiro que eu realizei um sonho, foi uma coisa incrível, e a história da resiliência, que eu acho que foi o ponto mais importante que eu trago para a vida, em que em alguns momentos eu olhava a montanha e eu sabia que ia demorar 5, 6 horas para eu chegar lá no pico e que ela não ia sair de lá. E que também eu não conseguia ser mais rápido. Que você tem que respeitar o tempo. Eu comecei a associar com a vida. Na vida, a gente só chega em um determinado lugar por causa do tempo, tudo que nós construímos, tudo que nós passamos pelas dificuldades. E aquilo me ensinou essa resiliência. Era um passo de cada vez. Eu sabia que ia demorar 6 horas, mas se eu fosse naquele passo constante, eu ia chegar lá em 6 horas. E depois eu ia descer, e assim sucessivamente. E que a vida é exatamente isso, né? Não adianta. Tem pessoas que andam mais rápido, vão chegar no teu objetivo mais depressa, outras menos. E eu acho que essa foi a minha grande lição. Essa história da resiliência e do tempo. Você tem que respeitar o tempo. Eu só vou chegar lá com esse passo nesse tempo. Porque às vezes a gente quer passar por cima das coisas, né? E a montanha ensina isso. Não vai. Ela está lá e você nesse passo vai chegar nesse tempo. Você não vai chegar mais rápido. Então acho que essa lição foi muito importante. E acho que mais do que isso, né, Edu? Cada um tem um objetivo diferente. O trajeto pode até ser parecido, mas você tinha em mente, por exemplo, que você queria estar no pódio, que você queria, ou você queria só completar a prova e era isso? Não, ali era uma prova, para mim, para o meu alto desafio, né? Eu não estava preocupado zero em qual local eu ia chegar. Eu queria chegar em último, mas eu queria terminar, queria concluir. Não tinha esse problema de colocação, né? Acho que eu sempre brincava que quem foi fazer a prova para competir acabava na quarta-feira, que eram esses extraterrestres. O resto, a maioria, vou falar aqui, sei lá, tinha 15 competidores para tentar ganhar, o restante estava lá para se autodesafiar, claro, para bater o seu próprio tempo, cada um com o seu objetivo. O meu objetivo era concluir uma das provas mais difíceis do mundo, que hoje nós não somos 20 brasileiros que concluíram essa prova, então, e poder contar essa história. Então, o meu objetivo realmente era chegar no final. Olha, o Rodrigo Valente está aqui falando, Edu, você é monstruoso. Um monte de gente está mandando aqui mensagem. Agora, muita gente olha, Edu, para uma prova como essa e pensa, nossa, eu nunca conseguiria. Você acha que qualquer pessoa consegue desenvolver esse nível de resistência, mesmo sem ser um atleta profissional, ou precisa de algum diferencial? Não, eu acho que qualquer pessoa consegue, desde que se proponha isso, né? Então, claro que cada um num tempo, precisa, claro, se preparar, não é simplesmente levantar da cadeira e eu vou lá fazer, precisa de um preparo, precisa de treinamento, mas eu acho que todo mundo é capaz. Basta você querer trabalhar isso. Então, não vejo, eu sou diferente. Eu não sou diferente, até porque tinham 1.200, talvez melhores do que eu lá, né, fazendo também. Então, eu acho que todo mundo é capaz, desde que se proponha a se preparar e fazer algo desse tamanho. Agora, você falou de que forma que essa prova mudou a sua cabeça, de que forma que essa prova mudou o seu corpo? Ainda não voltei o corpo, assim, então foi uma coisa engraçada, inusitada, porque a gente não se olha durante a prova, né? Você tá ali, e quando acaba aquela coisa toda, eu volto pro hotel para tomar banho, para descansar, e quando eu fui tomar banho, que eu me olho no espelho, eu tomei um susto, porque eu falei, nossa, eu sumi, eu tava praticamente aparecendo as veias da minha barriga, estava muito magro, mas eu não tinha balança, eu não tinha referência de quanto eu estava pesando, e tudo bem, aí fui, tomei banho. Você perdeu quantos quilos?
E aí, na segunda-feira, quando eu cheguei numa outra cidade, no meu quarto tinha. Eu pesei. Na segunda-feira, eu tinha perdido 8. Então, eu acredito que pós-prova eu estaria próximo de uns 10 quilos. Acho que eu perdi uns 9, 10 quilos ali pós a prova uma semana. E aí 10 quilos de massa magra, de gordura, de tudo, né? Porque assim, não mas tem... eu acho que mais massa magra. Eu perdi muito músculo. Perdi muito músculo. E aí, além disso, como é que ficou o seu pé? Porque, de novo, eu não sei se eu consigo imaginar eu fazendo de carro 330 quilômetros a pé, então não existe mais pé, né? Você depois andava, você conseguia andar? Não, eu consegui andar, o pé realmente são as 2 unhas, né? As minhas 2 unhas basicamente já se foram, estão aqui, mas estão indo, né? Bastante dor no corpo, dor no quadril, dor no joelho. Eu fiquei com muita dor no ombro, nas costas, né? De ficar uma semana inteira andando com os bastões. Então, teve febre também? Febre eu sempre tenho pós-provas longas, assim, mas é uma febre diferente, porque é um suador que dá no corpo, acho que é a reação da inflamação mesmo, né? Do organismo. E o sono, que era absurdo, mas só que é um sono incontrolado, porque também é difícil dormir, né? Porque o corpo está com muita dor, está muito inflamado. Eu acho que são essas as principais reações ali. E você leva uma mochila com itens básicos ali para você se precisar? Sim, você leva uma mochila, principalmente com roupas, né? Porque você está nos Alpes, você pode pegar uma... Faz frio, né? Tempo, pode esfriar, pode nevar, então você carrega alguns itens básicos, água, você carrega algum alimento, o kit primeiros socorros que é obrigado, então você tem algumas coisas obrigatórias que você carrega durante o percurso. E os parceiros, assim, um ajuda o outro também? Sei lá, você machuca uma perna, machuca... Sim, dentro o outro te ajuda? Sim, dentro de um certo limite. Claro, a pessoa vai parar, vai te acudir, vai chamar alguém para cuidar, e depois ele segue porque ele está na prova. Mas sim, tem sempre um apoio do outro, às vezes a gente anda junto, vamos lá, um dá um apoio para o outro, mas é uma prova muito longa. No final, ela acaba sendo muito solitária, apesar da ajuda dos outros, porque você tem momentos de que você precisa continuar, né? A gente está vendo agora na tela algumas imagens suas aí ao longo da trilha, e aí agora há pouco estava mostrando uma foto à noite, aí está mostrando uma foto agora de dia, e não era só trilha, vocês também passavam pelo meio das cidades, né? Como é que funcionava esse trajeto? Cara, isso era muito legal, porque como nós subíamos montanha, as bases vida, ou algumas bases, eram embaixo, em pequenas cidades. O que são as bases vida? As bases vidas eram um local onde nós tínhamos uma mochila, uma mala, que nós deixávamos todos os nossos equipamentos, então roupa, para trocar roupa e tal. E essa base vida é onde você tinha refeitório, você tinha cama, você tinha uma estrutura para realmente o atleta, vamos dizer assim, se recompor para continuar. E mais ou menos, se eu não me engano, foram 7 bases vidas, e a cada 50 quilômetros tinha uma base vida, mais ou menos isso. E aí a gente tinha os pontos de refresh, que era mais ou menos a cada 10 quilômetros, que era um ponto de hidratação, comida, etc. E as bases vidas eram em cidade, porque ginásios grandes, uma infraestrutura grande, né, para atender as pessoas. E era muito incrível, porque dependendo do horário que você chegava na cidade, as pessoas estavam lá te aplaudindo, vamos, bravo. E umas cidadezinhas incríveis nos Alpes da Itália, né? Então, assim, até uma cena engraçada que eu conto, que eu estava chegando numa cidade assim, e eu estava até com um brasileiro andando comigo, e a gente conversando, daqui a pouco eu olho para o lado, assim, um castelo, assim, do nosso lado, eu falei, olha aí, tá vendo? A gente andando aqui, um castelo. Então, era muito legal, porque eram cidades pequenas, e outra coisa que depois eu fui pesquisar um pouquinho, que era muito interessante, tem cidades lá de mais de 2000 anos, né? Então, era muito legal isso. A gente passou em um monte de vilarejos, assim, foi muito legal. Olha, o Lucas Oliveira mandou aqui uma mensagem, fala, Du, estamos aqui na Vem Convendo, você é fera demais. Obrigada pela mensagem, Lucas. Agora, Edu, você costuma dizer que a preparação ela é tão importante quanto a execução. Na sua rotina de treinos, quais foram os principais pilares para você conseguir chegar pronto para essa prova? Eu acho que, assim, teve vários pilares, né? Eu tenho a vantagem de ter o apoio da Vencom, então eu tenho toda uma estrutura de fisioterapia, de médico, de nutricionista, que todos me apoiaram, então isso me facilitou pela organização, um local adequado para treinar. E a parte importante também de eu conseguir ir fazer o específico, que eu fui muito no Japi, é um treino muito solitário, mas foi muito importante, sabe, aqueles treinos mais longos, e aí esse apoio também desse pessoal, porque contava, então, por exemplo, semanas que eu fiz os 200 e pouco no Japi, fiquei com um pouco de dor, volta, vou na fisioterapia, um ajuste, por exemplo, teve um treino que eu fiz no Japi, que minha garrafa de água estourou, eu desidratei, a nutricionista me ligou, Edu, eu vi que você estava desidratado, eu estava lá, porque eu postei uma foto que eu estava todo, eu não conseguia nem falar direito,
Então, acho que esse apoio foi muito importante para construir, porque a gente não faz nada sozinho, né? Então, quando tem uma equipe multidisciplinar te apoiando, isso faz muita diferença e aí me ajudou muito. Então, uma equipe multidisciplinar é o quê? Nutricionista? Médico para entender a tua saúde, né? Um nutricionista, exatamente porque tinha que mexer com questões de comida, até porque eu tinha um consumo calórico muito alto para treinar, os treinos muito longos, né? Então isso era importante, como ajusta, como hidrata, o que eu tinha que comer, e a fisioterapia ali para recuperar, para fazer todo o apoio. Então foi muito legal, acho que todo esse apoio me ajudou muito. Em que época do ano é essa prova? Essa prova aconteceu em setembro. É todo ano em setembro? Todo ano é nessa época de setembro. Aí você não tem ainda um clima muito geleiras ali, você ainda não tem. O que acontece? Cada ano acontece de uma maneira. A gente já está ali no outono. Por exemplo, o ano passado disse que foi um dos piores anos. Nevou quase todos os dias, chuva, esse ano foi calor. Uma semana seca de sol. A gente tinha durante o dia 27... Foi setembro agora, Foi então? setembro agora. A prova acabou no dia 20. 20 ou 21, nem lembro. Não faz nem 15 dias. Não faz nem 15 dias. Aí eu larguei no dia 14 e terminei no 20 ou 21. Não vou lembrar. Para você ver que eu ainda estou... Uhum. E cada ano acontece de uma maneira. Esse ano nós pegamos uma semana de sol. Para mim foi ótimo, que eu estou habituado, mas os europeus reclamaram, porque ficou muito quente, então era 28 graus, e à noite ia para 5, 8 graus, a gente pegava lá uns 5, 4 graus no alto da montanha, mas também não era nada muito absurdo. Mas, Eduardo, quando a gente fala em corrida, por exemplo, de 330 quilômetros, a gente tem, acho que, um pouco daquela ideia do que é uma maratona, ou de uma meia maratona, que a gente vê as pessoas correndo. Vocês não corriam toda a parte do tempo, né? Como é que funciona? É mais uma caminhada, é mais uma corrida? Vamos lá, eu acho que tem dois olhares. O cara que fez em 66 horas correu. E correu bastante, né? Nós que íamos terminar, com certeza a maior da parte a gente caminhou. Algumas horas eu corria, principalmente eu corria muito quando eu queria chegar em A Base Vida. E às vezes faltava 5, 6 quilômetros, eu falava, eu vou dar um trote para ver se eu chego mais rápido, porque eu já estava desesperado para chegar, para dormir ou alguma coisa. No começo a gente corre um pouco mais, que a gente está com um pouco mais de energia, mas depois você vai entrando na sintonia da prova e vai entendendo que ou você está muito treinado para correr o tempo todo, ou realmente você vai dosar. Então, acho que é uma prova que você vai ali entre correr e andar, mas talvez, no meu caso, o andar toma uma parte maior do que o correr ali. Agora, eu queria entender, além desse apoio dos outros atletas, qual que é a importância de você ter alguém ali para te dar suporte, para te dar apoio durante essa jornada? Teve alguém que estava lá com você e que conseguiu te ajudar? Não, isso é uma parte importante. Assim, eu tive um super apoio, né? A minha namorada foi comigo e aí eu acho que ela... Foi meio que sem querer que aconteceu, mas acho que deu tudo certo, né? Lá na hora dela fazer o apoio, ela ainda não estava muito entendendo como ia acontecer isso, e ela foi fundamental. Eu acho que ela foi fundamental desde da largada. Eu acho que ela teve umas percepções que me ajudou muito. Uma das coisas que eu brinco com ela, que eu falo que metade da vitória dela, porque eu tinha levado um track and pull aqui do Brasil, que era pesado. O que é o track and pull, para quem não conhece? É aquele bastão de caminhada, né? E eu tinha levado o meu, e lá na Itália eu passei na Decathlon e comprei um mais simples lá para caso de reserva, porque se quebra você tem que ter uma reserva. E a gente na cidade, ela vendo os outros atletas e todo mundo conversando, e lá tá vendendo um monte dos que tem de última geração, que você pega o bastão, parece um 2 lápis, né? É um negócio absurdo. E estamos lá, e ela fala, vou sair, vou comprar um negócio pro meu pai, tá tudo bem. E eu sei que no dia de eu arrumar minha mala para largar, ela vem com o presente e fala, quando eu abro é um bastão desse. Mais... E eu acho que isso fez a diferença. Então, acho que começou da largada, sim, ela teve não sei porquê, ela teve uma inspiração, e isso me ajudou muito. Acho que esse bastão fez a diferença. E depois, nos dias, era com quem eu desabafava. Então, eu me comunicava o tempo todo com ela. Às vezes eu chegava no alto de uma montanha, um lugar lindo, eu ligava para ela, olha isso aqui e tal. O celular pegava em todo lugar lá? Pegava, não em todos, mas bastante. Assim, não posso dizer que o celular funcionava bem. E o carregador, como é que você ia fazer? A gente carregava em toda a Base Vida. Nas bases. Mas o que eu fazia? Eu andava o tempo todo com ele, praticamente, ou modo avião, ou tal, e nas Bases Vida a gente sempre carregava, então a gente sempre tinha bateria. E ela me ajudava bastante, então a gente sempre conversava, e quando eu comecei a encontrar com ela nas Bases Vida, então ela me dava bastante apoio, assim. Então, não, fica tranquilo, vai dormir. Ela que carregava meu celular, ela que carregava minhas coisas, então foi espetacular, ela foi incrível, e eu digo que foram 2 jornadas, a minha e a dela. Olha, tem uma pergunta aqui, o Rodrigo mandou, Edu, seu lema é sem história triste. Na prova você levantou essa bandeira interna? O tempo todo. Acho que isso é o tempo todo, assim, é uma briga mental
sem história triste o tempo todo, porque é isso, eu quis estar lá, né? Ninguém me obrigou, eu estava lá sabendo da dificuldade, tudo que eu ia passar, toda a dificuldade. Então, tem hora que você se lamenta, o que eu estou fazendo aqui? Mas é isso. Você está aqui porque você quis, ninguém te colocou, você não está obrigado, e isso não sai da minha cabeça nunca, e foi assim até o final. Sensacional. Agora, para a gente encerrar, Ido, depois de 330, quase 360, né, que você estava comentando com a gente antes, 360 quilômetros, dor, frio, fome, superação, o que vem agora? Existe algo que ainda te desafie depois de tudo isso? Existe muitas coisas, né? Acho que isso só foi mais uma. Então, acho que todo desafio novo, por exemplo, se eu fizer essa prova de novo, vai ser um novo desafio, é tudo de novo, é outra coisa, outro tempo, outro momento, é tudo diferente. Então, eu acho que essa conquista foi muito legal, acho que foi muito importante para mim. Olha, a gente está mostrando agora a sua foto ali na chegada. Porque eu acredito, então é algo... Você já estava bem mais magro do que você está agora, inclusive, né? Não, bem magro, que foi o final, aí eu estou com menos 10, então eu acho que eu não sei qual o próximo desafio que eu vou fazer, mas eu não consigo parar com isso, né? Acho que isso, me autodesafiar é algo que mexe comigo. Sensacional. Eduardo Pereira, um nome que leva o Brasil cada vez mais longe, literalmente, uma história de resistência, de disciplina e de humanidade que inspira muito além do esporte. Edu, muitíssimo obrigada por essa conversa e super parabéns por essa conquista extraordinária, viu? Obrigado, Edu. Obrigado a vocês aí pela oportunidade, para eu poder contar um pouquinho dessa história e espero poder voltar aqui e contar novas histórias para vocês. A segunda vez, né? É isso aí. Aparentemente ainda serão várias, de acordo com o que Edu está falando, e a gente fica aguardando aí, Edu. Bom, gente, esse foi o BCTV de hoje. Se você quiser rever o nosso programa, se você quiser rever essa entrevista incrível, é só você entrar no nosso perfil, ou nas redes sociais, ou na home do Brasil Confidencial, porque todo esse conteúdo fica lá à sua disposição para você assistir a hora que você quiser. Germano, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela companhia nesse comecinho de semana. Eu que agradeço, Camila, sempre a sua presença aqui elegante e sempre muito boa profissionalmente. Então, boa noite a todos, né? E amanhã vai esfriar. Exatamente. Muito obrigada, Germans. Amanhã a gente está de volta. Eu quero agradecer você também que nos acompanhou hoje ao longo dessa jornada. A gente se encontra amanhã com muitas outras notícias, análises e entrevistas. Eu te espero, hein? Até mais. Brasil Confidencial, um novo olhar sobre a política, a justiça e a economia.